bem-vindas de novo ao canal da Casa Terrária, um canal que fala sobre saúde e sustentabilidade e onde vocês podem ver a transformação da casa, porque ESG começa em casa. E hoje o que a gente vai trazer para vocês é uma visita virtual na Casa Terrária, como ela está hoje, né? Vocês vão ver, né, o tanto que ela está um pouco deteriorada por causa do tempo e tal, e eu vou passando aqui para vocês para mostrar o que a gente pretende de reforma, o que a gente pretende trazer de conceitos com essa casa, né? Então a gente começa aqui com essa foto da fachada. A gente vê que ela tá bem feinha por fora. Quando você passa pela rua, é assim que você vê a casa, você não vê com aquela foto linda que eu passei para vocês, que a gente tem divulgado mais. Aquela foto a gente consegue tirar ela da parte de cima da garagem, essa portinha que está do lado da direita. Então o que a gente vê quando a gente passa na Cardoso de Almeida é essa fachada mesmo, uma fachada um pouco triste até, um pouco sombria, muito antiga, muito velha, muito detonada. Esse muro, a gente está vendo, o que nós estamos vendo, né? Para quem não está vendo o vídeo, nós estamos vendo uma porta de madeira bem detonada, né? Uma porta de garagem de madeira que não é automática, uma porta manual. Aí tem o muro, né? Um pedaço do muro bem mal construído. Dá para ver que na parte de baixo tem pedra, mas na parte de cima um reboco bem mal acabado e um portãozinho. Isso foi feito porque a casa ela chegou a ser ocupada, né? Então, para poder proteger um pouco mais a casa, eles construíram isso de uma forma bem provisória mesmo. E aí um pouco mais na frente a gente tem um outro portão, também de madeira, também manual, que entra para uma segunda garagem. Essas duas garagens, elas são um problema pra gente, porque tem uma foto aqui também que a gente está colocando agora, que dá pra ver que essa garagem não tem acesso interno para casa. Então, ou seja, você coloca o carro e você tem que sair de novo para você entrar na casa. Então, isso também é um problema da construção como ela está hoje. E agora a gente vai fazer um videozinho de realmente entrada na casa, vem comigo. A gente pode ver que o portão é muito simples mesmo, hoje ele fecha com uma correntinha normal e um cadeado, então precisa realmente ser alterado. E aqui quando a gente chega, se a gente virar para a direita, a gente vai subir na laje sobre a garagem direita, e é dali que a gente faz a foto bonita da fachada da casa, que é a que vocês estão vendo agora. Agora, quando a gente vira para a esquerda, aí a gente realmente tem a entrada da casa. E aí essa foto panorâmica, mais do jardim principal, é onde a gente pode ver que a gente tem uma amplitude da parte de frente da casa. E aqui é uma das primeiras reformas que a gente precisa fazer. Como eu comentei, a gente precisa dar um jeito de integrar essas garagens com o interior da casa. E como a gente pensou em fazer isso? Vocês estão vendo que tem um deck na direita e um deck na esquerda. Os dois estão sobre as garagens embaixo. E a ideia é tirar muito esse canteiro, todo esse canteiro que está na frente, com exceção das primeiras faixas, que é onde está essa moreira maravilhosa e essa primeira palmeira. O resto a gente vai tirar esse canteiro para descer no nível da rua e a gente vai fazer todo um deck único aqui. E a ideia é que esse deck ele seja gramado, né, até para permitir a maior conexão das pessoas com a natureza, e ele será gramado porque a gente vai pisar nele, mas com relação à parte da rua, né, ao nível da rua, ele vai fazer uma função ali de teto verde, né? Então essa é a ideia para essa fachada da casa. E agora a gente vai entrar realmente na construção, né, na casa mesmo. E aí a gente entra já começando nesse primeiro lugar que já na foto principal a gente vê como muito bonito, que faz uma vista enorme na casa, que é o alpendre, né? A gente realmente gostaria que toda essa parte que hoje está só a parte de cima de vidro, a gente gostaria que ela fosse inteira de vidro, porque a gente realmente quer que essa vista, que é uma vista privilegiada de todo o bairro do Pacaembu, que ela, né, seja realmente favorecida, né? E uma das coisas que é importante é que essa parede azul que vocês estão vendo atrás, a gente pretende retirar essa parede para integrar o alpendre com a casa, né? E fazer essa vista assim, entrar na casa e ter uma sensação assim de mais amplitude.
Um ponto muito importante é esse quadro de luz que vocês estão vendo. Como dá para ver, ele não está bem posicionado, né? Porque esse relógio ele não está com acesso facilitado para a concessionária. Ele deveria estar mais próximo da fachada do edifício. E aqui ele está bem mal posicionado. E a gente pode ver aqui como que o quadro de luz e como essa questão elétrica na casa precisa ser toda reformada. Quando a gente for passando, vocês vão conseguir ver que já tem alguma reforma que foi feita na parte elétrica para passar conduíte, para tentar passar uma fiação. Mas essa reforma ela foi feita de uma forma que a gente não tem muita confiança, né? Então provavelmente toda a parte elétrica da casa vai precisar ser refeita, tá? E até um dos pontos muito importantes nessa revisão e nessa reforma da casa é realmente essa parte elétrica, porque a gente vai ter que ter todo um cuidado para aumentar a saúde das pessoas que habitam essa casa. A gente vai ter um cuidado maior sobre a revisão dos campos eletromagnéticos e toda a interação desses campos com a vida humana que vai, né, se desenvolver aqui nesse espaço. E obviamente a gente tem um desejo muito grande de que a casa tenha cada vez mais autonomia em energia, né? E a gente gostaria muito de pensar em soluções como energia solar, energia fotovoltaica, mas, né, a gente vai vendo isso pouco a pouco. E aí, quando a gente entra nessa sala, a gente vê essa primeira janela enorme. Essa é uma janela muito bonita, que a gente acha que tem um potencial de vista grande e que hoje essa vista é muito prejudicada porque a gente tem, primeiro, a grade de fora e, segundo, a própria janela mesmo, né? A própria esquadria que já está um pouco mais envelhecida. Já me falaram muito sobre essa grade, então essa grade, até colocando aqui uma fotinho para vocês, essa grade ela tem uma característica única, né? Ela marca uma identidade da casa, então provavelmente essa grade a gente vai manter. E agora essa esquadria que a gente gostaria que fosse uma coisa mais aberta, né? Com menos informação, para que a gente possa realmente ter esse acesso à parte da casa. E é muito importante porque toda essa parte dessa janela, juntando com a parte do vidro do alpendre, vai ser praticamente a porta a entrada e a saída principal da sonoridade da casa. Então a gente vai ter que ter um cuidado muito maior, uma revisão acústica dessas funcionalidades, justamente porque a gente pretende dar um uso um pouco mais de eventos na casa, talvez algum tipo de transmissão, de música. Então é possível que a gente tenha que trabalhar bem essa questão do isolamento acústico, tanto para a gente não ter uma interferência de fora na casa, como para que a gente também possa conviver harmonicamente com os nossos vizinhos. E aqui agora a gente tem essa escada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas na escada a gente tem pequenos suportes pregados em cada um dos degraus. Esses suportes para mim foi um achado, assim, eu acho que isso é um dos pequenos tesouros da casa. Isso é um suporte para que a gente coloque o varão e a gente segure o tapete que fica na escada. Se você pensar em grandes escadarias ali de uma ópera, de um museu ou de uma coisa mais grandiosa, normalmente quando tem esse tapete precisa ter esse espaço. Esse varão ali, essa segurança. Isso para mim foi uma das características que marca a identidade e como essa casa é especial, né? Bom, agora a gente passa aqui por esse espaço, né? É um espaço com arcos, também marcando essa identidade da casa. Aqui possivelmente a gente pense numa biblioteca ou algum espaço para a gente, né, desenvolver todos os conhecimentos que a gente quer, as práticas que a gente quer desenvolver aqui. A gente tem outro pequeno mimo da casa, que é essa porta dupla que abre para esse vão embaixo da escada. Eu particularmente lembrei muito daquele filme O Sexto Sentido, quando eu vi aqui, então deu até um pouquinho de medo da primeira vez que eu abri, mas não tinha nada, graças a Deus. E aqui eu acho um espaço super interessante para de repente uma adega natural, né, uma coisa que precise de uma climatização um pouco mais fria. Parece ser um lugar bem legal para isso.
A ideia aqui é a gente ter o fechamento do fundo desse espaço e o fechamento do acesso para a cozinha para ter um banheiro um pouco maior, né? A gente quer que as salas sejam mais amplas, por isso a gente quer ter essa amplitude maior do banheiro também. E aí agora passando de volta se a gente volta um pouco atrás e vê nessas salas, tem essa janela do fundo. Essa janela a gente vai abrir uma porta aqui justamente para que a gente possa integrar essas salas com o ambiente do fundo, né? Que o espaço aberto do fundo, depois a gente vai ter um outro espaço interessante lá também que a gente vai chegar para ver. Do lado da porta da cozinha, então, vai ser aberta a porta que vai para o banheiro, né? A gente vai ter essas duas entradas ali, um banheiro um pouco maior, então com mais possibilidade de receber as pessoas. Aí agora a gente entra na cozinha, a cozinha é muito triste, né? Dá um aperto no coração na hora que vê essa cozinha, muito triste, muito antiga. Aqui a ideia é bem na frente ali da pia. Obviamente a cozinha a gente provavelmente vai ter que reformular toda. Talvez a gente tenha uma possibilidade de conservação desse piso, né? Um piso muito tradicional, muito bonito, se a gente conseguir restaurá-lo. E a ideia é abrir uma janela bem ali atrás dessa pia, justamente para a gente aproveitar um pouco mais da luminosidade natural que tem aqui na região e para favorecer a integração com o espaço dos fundos da casa. Agora que vocês conseguem ver nessa foto, a gente vê tanto na parede fechada, a gente vê onde a gente vai abrir a janela que vai dar para a cozinha, e na janela que já existe lá no fundo, a gente vê como a gente tem a possibilidade de abrir essa porta e de integração dos espaços de sala com esse espaço aberto no fundo. E aí agora eu queria voltar um pouquinho atrás, né? A gente volta de novo para frente da casa, porque eu quero que vocês vejam essa lateral, né? A lateral esquerda da casa de quando você entra. Então você vê, a gente consegue ver ali, tem um muro que está realmente um pouco deteriorado, mas a gente tem um espaço de canteiro, um espaço, né, permeável muito interessante. A ideia é abrir esses espaços cada vez mais para que eles sejam permeáveis, e integrar esses espaços com a natureza mesmo. A gente tem aqui uma possibilidade de cultivo bem interessante. E a gente chega nas áreas dos fundos, que aí sim é onde a gente gostaria de tirar toda essa parte de pedra, de revestimento que está aqui e realmente voltar para que essa parte dos fundos seja uma área permeável, né? Uma área com grama, uma área de integração com a natureza, até para permitir que os visitantes dessa casa possam usufruir desse contato. Nesse canto, né, do fundo, a gente pode pensar, hoje ele está meio descuidado, né? As plantas tomaram um pouco conta do espaço, mas a gente pode pensar de repente numa área de fornos, obviamente preservando a parreira, porque vocês vão ver lá em cima tem uma parreira maravilhosa e ela começa aqui. E a gente ali, na outra lateral da casa, a gente tem um pouco mais de passagem lateral, também com mais possibilidades de cultivo. No fundo, a gente não vai conseguir ver agora, porque está meio incontrolável a natureza daquele espaço, mas a gente tem ali 2 mamoeiros que já estão dando frutos, né? E aí a gente volta e a gente vê essa parede que hoje está fechada, hoje ali é uma lavanderia, mas a ideia é que toda essa parede, essa porta, essa janela, elas sejam retiradas e que esse espaço seja integrado para essa área externa, né? Agora a gente vai entrar nesse espaço e a gente consegue ver que tem muita sujeira, muita bagunça. Toda essa parede interna que vocês podem ver, esses tanques, tudo isso vai ser removido. E aqui à esquerda a gente vê uma sala com um potencial para lavanderia, para uma área mais de serviço, até para instrumentos de ateliê, forno de cerâmica e outras utilidades que possam ser mais aproveitadas para o uso que vai ser dado para casa. E aos fundos a gente consegue ver um banheiro que tem uma reforma importante e considerável a ser executada, né? Mas a gente já pode ver alguns pontos de interesse. A gente olha essa cuba que é muito antiga, com uma identidade muito forte da época que ela foi adquirida, né? Até esse espelho, a gente
está pensando em trazer eles para fora, valorizar um pouco mais esses elementos, né? E a gente quer destacar também algumas peças que estão aqui na casa, que ficaram na casa quando a gente comprou, que são peças de muito interesse, né? A gente vê aqui muita sujeira e muita bagunça, mas dependendo do olhar que a gente olha, a gente consegue ver muitos tesouros, né? E a gente precisa também pensar que, como eu já falei, algumas janelas vão ser retiradas, algumas portas também. Todas essas portas de janelas, elas têm um interesse de identidade muito forte da época que elas foram produzidas e utilizadas, né? Então a gente gostaria realmente de reaproveitar isso ou aqui na casa, ou permitir que outras pessoas façam reaproveitamento disso, porque onde muitas pessoas veem sujeira e bagunça, algumas pessoas veem muita oportunidade de garimpo, né? Então a gente abre para essa possibilidade também. E agora a gente vai subir na casa, né? Vamos na edícula da casa. Essa vai ser uma área muito nobre, uma área que chama muita atenção, começando por essa varanda super ampla, né? Esse pergolado maravilhoso com essa videira. Essa videira tá muito saudável, ela dá uva. Essa fotinho foi tirada agora em junho, então, ou seja, mesmo na época de alto inverno em São Paulo, muito frio, ela produz, né? Então é um ponto que, assim, de muito acolhimento realmente na casa. É um potencial de uso para essa área, um potencial de hospedagem, né? De hospedar pessoas para que possam também ter essa sensação de bem-estar nas suas vidas e realmente experimentar isso por alguns dias, até numa imersão maior. E agora a gente entra e a gente vê, né, com muita tristeza, a gente constata que é um dos únicos pontos da casa que a gente não consegue recuperar o chão, né, os tacos originais não estão mais aqui. A gente consegue ver os cortes da reforma elétrica e a gente aqui gostaria muito de fazer com que essa edícula tivesse realmente esse aquecimento e trouxesse acolhimento com isso. Então é provável que a gente tire, toda a casa é feita com tijolo antigo, né? Então a gente pode aproveitar esse contexto da casa para tirar hoje o revestimento e deixar de repente esse tijolinho aparente. A gente quer muito fazer isso, até a parte do teto, a gente, né, gostaria que fosse um teto mais aparente, sem esse estuque, né, que está hoje sendo utilizado, justamente para trazer essa ideia de chalé, de aconchego no centro de São Paulo, gente. Isso é uma coisa muito única, né? E a gente pode ver muito entulho, né, ou garimpo, dependendo de como a pessoa quiser olhar. E, né, aqui é o resto da edícula, né, um pequeno closet e um banheiro. E agora eu começo com vocês o segundo andar da casa a partir dessa vista. Gente, olha essa vista, esse IP maravilhoso que estava florido no dia que a gente veio fazer essas fotos, esses vídeos. E a gente chama atenção realmente para a horizontalidade do Pacaembu, que permite, né, é realmente um tesouro no centro de São Paulo a gente conseguir ter uma vista dessa. E aí eu coloco um desejo aqui para vocês, vou confessar para vocês, o meu grande desejo é que a gente consiga que o telhado dessa casa seja removido para que a gente possa fazer um teto verde, né, um rooftop totalmente gramado, para que as pessoas possam subir e aproveitar dessa vista e aproveitar dessa maravilha, né, que é você conseguir ter um espaço de contato com a natureza no centro de São Paulo. Isso é um sonho mesmo, justamente porque ele tem algumas dificuldades, né? Como eu comentei em outros momentos, a casa ela tem uma estrutura feita, provavelmente ela foi feita na década de 30, o registro é de 41, e naquela época não se usava, a casa não tem laje, a casa é toda feita em estuque, né? Que é uma espécie de revestimento que não suporta peso. A estrutura dela é uma estrutura totalmente de tijolo, ela tem uma questão estrutural muito típica da sua época, né? Mas fica aí o desejo, né? Vamos soltar para o universo esse desejo de repente a gente conseguir aproveitar essa vista maravilhosa e eventualmente ter
o primeiro teto verde aí do Pacaembu, um teto panorâmico e um teto que possa trazer essa vista pro coração das pessoas. E aí aqui a gente entra, né, nos primeiros quartos, né, saindo dessa varanda, a gente tem logo uma janela, que essa janela, a ideia é tirar justamente para que esse quarto também tenha acesso a essa varanda, né, e possa usufruir mais da vista. Gente, muitas das coisas aqui estão pensadas justamente para aproveitar aquilo que a casa pode nos trazer de melhor, né, e a vista, né, essa possibilidade de vista, a ideia é sempre trazer isso mais para dentro da casa, trazer isso mais para o convívio das pessoas que estão nessa casa, né. Aí a gente tem aqui o primeiro quarto, o segundo quarto, aqui a gente traz a foto da janela, né? Uma das janelas será mantida e é uma janela assim maravilhosa, essa com certeza vai ser restaurada, uma delas vai ser garimpada, né? A nossa vontade é que ela embeleze outro ambiente, como essa aqui vai embelezar aqui porque é uma preciosidade mesmo. Aí a gente tem aqui um banheiro, né? Um banheiro que eu apelidei de hoje um banheiro palmeirense, de todo verde, todos os revestimentos em tonalidades de verde. Obviamente a gente precisa fazer uma reforma, nada contra Palmeiras ou nenhum outro time, mas é só porque esteticamente a gente hoje precisa de, né, um pouco mais de mudança, de modernidade. E a gente tem algumas propostas, porque a gente também quer manter algum tipo de identidade, resgatar, né, essa identidade da casa. E em outros casos não vai ter muito jeito. Aqui é muito importante, eu estou mostrando para vocês, a caixa d'água, né? Então a gente já sinalizou que a reforma da parte elétrica ela vai ser essencial e ela vai pegar a casa inteira. E aqui a gente pode ver que a reforma hidráulica também, começando pela caixa d'água, né? Uma caixa muito antiga que provavelmente não está em condições de uso, então vai precisar de uma reforma geral da caixa d'água. Novamente aqui a gente coloca um desejo, né, a gente já falou antes, um dos princípios da casa terrária é o reaproveitamento dos recursos, então a gente tem todo um desejo de que essa gestão hidráulica passe também por um reaproveitamento tanto de água das chuvas, eventualmente de águas cinzas, mas fica aí que hoje a casa, para ser habitável, ela precisa de uma reforma hidráulica integral, né? Começando da caixa d'água. E também a gente consegue ver aqui um pouco do telhado, né? A gente consegue ver, já vieram pessoas ver esse telhado, então já foi dito que as madeiras utilizadas nessa casa são madeiras que não se encontram mais, né? São coisas assim, são relíquias mesmo. Então são madeiras que a grande maioria tá muito melhor do que a gente conseguiria comprar hoje nova, não tem cupim, nada nesse sentido. Então, ou seja, a gente aproveita muito do que tá, e as telhas também é provável que a gente tenha que mudar, repor ou trocar em alguns momentos, mas e principalmente o que eu já comentei com vocês, a casa não tem laje, ela tem muito estuque, né, e que é um tipo de forro que se fazia antigamente. E esse estuque ele está praticamente todo condenado, né, na parte de cima da casa. Então, toda essa parte de cima a gente vai ter que refazer, porque realmente não pode ficar dessa forma. E agora a gente vai entrar, né, num dos últimos espaços da casa, que é um quarto um pouco maior, né? Ele é um quarto integrado com uma outra área. E esse espaço a gente tem uma potencialidade grande para ser um espaço de coworking, já anexo com uma sala de reuniões. Então aqui a gente pode ver muito entulho ou garimpo, né, como a gente já conversou. E a primeira coisa que provavelmente a gente vai ter que fazer na casa é realmente vir aqui e ver o que se pode aproveitar disso, tá? Mas a gente vê que é um espaço muito bom. E ele está integrado a esse segundo ambiente, né, que pode ser utilizado para reuniões, para alguns projetos maiores. A gente consegue ver, né, já tive alguns arquitetos, engenheiros aqui, que essa é uma área mais nova da casa. E, né, a gente tem aqui um móvel também de madeira, como eu falei, as madeiras daqui são maravilhosas.
e é um espaço com muita potencialidade. E agora, então, para concluir com vocês, né, esse foi o espaço físico, né, da Casa Terrária. O nosso primeiro grande desafio é realmente proporcionar essa reforma, fazer essa reforma de uma casa antiga, mas utilizando tecnologias e conhecimentos que hoje a gente tem para fazê-la seguindo os padrões de saúde e sustentabilidade que hoje a gente tem. Né? A casa é linda, a casa tem um potencial gigantesco, ela tem uma localização maravilhosa, uma ótima estrutura. Ela só tá um pouco triste, né? Eu acho que vocês viram que ela tá, né, um pouco deteriorada, suja, desorganizada, mas nós vamos dar um jeito nisso. E a gente quer acompanhar que vocês acompanhem com a gente esse antes e depois, né? O antes e depois não só de beleza, mas também de saúde e sustentabilidade. A gente conta com a ajuda de vocês também para provar que ESG começa em casa e a gente aguarda vocês no próximo episódio.